Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! O populismo de Bolsonaro pode derrotar o populismo do PT? Vejam, estampou-se na mídia, no dia de ontem, no dia de domingo, tanto na mídia da Casa Grande quanto na mídia alternativa, uma entrevista com André Singer. André Singer é um grande filósofo, um grande pensador, um grande analista. Mas sempre que a gente lê um grande pensador, um grande analista, a gente pode, é claro, concordar com o que ele está falando ou discordar. Ou concordar em princípio e discordar em princípio. Isso não quer dizer que aquele pensador ou filósofo tenha a última palavra ou esteja corretíssimo, mas que nos leva a pensar. E o que André Singer, em recentes palavras, em sucintas palavras, disse é que a guinada de Bolsonaro em direção ao povo pobre, abandonando sua base de classe média, propondo a tal Renda Brasil no lugar do Bolsa Família, com este populismo e recuando nas besteiras, nas estupidezas que andava falando, fugindo um pouco da sua base de núcleo duro, Bolsonaro cria um clima de populismo em torno dele que o torna simpático a amplas camadas da população pobre, exatamente o eleitorado do PT, sobretudo no Nordeste. Este auxílio emergencial já foi falado há mais de um mês, que pode levar a um aumento do apoio do povo pobre ao governo Bolsonaro. Porque o povo pobre é imediatista e suscetível ao populismo. Ele não enxerga mais adiante de que uma hora esse auxílio emergencial pode acabar, ou de quanto custa o preço de uma Renda Brasil, e o que acontece com os outros direitos e com as outras questões do país. Mas o que André Singer levanta é a questão do populismo do PT. Ora, se o populismo de Bolsonaro pode vir a derrubar o populismo do PT, então nós não estamos tratando, já há mais de uma década, de conscientização política do povo pobre e trabalhador, mas sim de uma economia populista para atrair eleitorado e fazer bancadas. Ou não? Eu nunca havia pensado sobre esse prisma e quero não pensar mais sobre isso. Mas não deixo de pensar, porque a consciência é uma luz que nunca se apaga. Quando você começa a perceber um rastro de luz, você segue até encontrar a abertura da caverna, o fim do túnel. Por exemplo, sempre foi muito estranho para mim que o Nordeste, que era o grotão da reação da direita, que era o seio dos Sarneys, dos Gereissates, de tudo que houvesse de mais atrasado politicamente, à exceção de um ou outro estado, o Nordeste que elegia Antônio Carlos Magalhães, de repente no governo do PT passou todo ele a ser o antro, o lugar certo de apoio à política do PT, contra a política conservadora e reacionária do resto do Brasil. Foi da noite para o dia, foi de repente. E eu não pensava, é a economia, estúpido. O Bolsa Família imediatamente trouxe para o seio do PT todo este eleitorado. Que é exatamente o que agora Bolsonaro começa a fazer. Ou não. Isso é uma questão que eu estou colocando em discussão. Eu sempre me queixei de que se nós estamos na situação de hoje, se não houve resistência popular ao golpe em 2016, à prisão de Lula, é porque não se deu consciência política às bases populares. Porque os partidos que nos governaram, no amplo espectro da governabilidade do PT, com o PCdoB, com outros partidos progressistas, não foi feito um trabalho de conscientização política de base. Na verdade, foi um derrame de sociedade de consumo. Geladeiras, televisões, celulares, carros, casa própria, mas sem acompanhar, sem o devido acompanhamento de conscientização política dessas massas. Era só a economia. Enquanto a economia funcionou, enquanto aquele governo
tinha poder econômico para distribuir ao povo, tinha o apoio do povo. Quando não tem mais, o povo troca ele por outro, ou não. Então são duas coisas que sempre me questionei. Esta mudança repentina dos grotões reacionários do Nordeste a favor do PT, passando a ser a base eleitoral maior do PT, e a incapacidade de conscientização do povo pobre na defesa dos seus direitos. Esta falha que houve de não dar consciência política, de ater-se muito mais à distribuição de bens de consumo em troca de votos e de currais eleitorais. E hoje a fala do André Singer me remete a isso. E eu vejo que o Brasil não andou. Ou não. Melhorou-se muito as condições do povo brasileiro. Na universidade, na saúde pública, nos direitos cidadãos. Mas tudo isso vem sendo destruído pelo governo Bolsonaro, que agora aprendeu a recolocar essas coisas no lugar com outro nome, para ganhar votos, buscando a reeleição em 2022 e avançando exatamente dentro do reduto lulista, como diz André Singer. Ou não. O próprio André Singer deixa uma janela aberta. Tudo vai depender de como Bolsonaro irá administrar esta dicotomia entre seu núcleo duro, neofascista, conservador, antipopular, antitrabalhador, com este novo núcleo que ele procura junto aos trabalhadores, ao povo pobre, ao Nordeste. Como a classe média e, sobretudo, o Sudeste vai ver esta guinada populista de Bolsonaro, que ele já abriu mão dos seus princípios e deu uma grande guinada quando ele convida o centrão mais corrupto para compor seu governo, para ter base de votos no Congresso. Quem sobreviver verá. A história, enquanto se faz a história, não dá para contá-la. A história é o que é contado depois. E é preciso distanciamento do que foram os governos do PT e do que está sendo o governo de Bolsonaro, para que depois a gente possa analisar esta história com mais calma. De toda forma, André Singer lança uma pedra na água que provoca ondas. Podem só ser marolinhas, mas pode ser que ele esteja colocando um ovo em pé. Ou não. De toda forma, nós, o povo, estamos de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.